Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa segunda-feira, treino aberto, se liga só nas novidades do Timão nessa segunda, e semana que vem já tem jogo contra o Red Bull Bragantino em casa, lá no Neoquímica Arena. Então se liga nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Timão na informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Lili Nascimento também chega aqui no Sport Center com as informações do Timão. O que tá acontecendo por aí, Lili? Já tô vendo que, assim, futebol nacional fora mundial segue também. Segue mesmo, Mari. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Nós acabamos de entrar aqui na sala de coletiva. Até então estávamos acompanhando, né, o treino aberto ali do Corinthians, a atividade dos atletas, fizeram uma dinâmica ali de enfrentamento em campo reduzido. Todos os atletas presentes. Yuri Alberto treinando separado, né? Ele tá nessa transição para o campo, iniciou no último treino, então aos poucos ele deve retornar depois da lesão que ele teve na lombar. A gente acompanhou então parte desse treinamento. A gente lembra que o Corinthians volta a campo no dia 13 de julho na Neoquímica Arena contra o RB Bragantino. O Corinthians que vem de uma sequência aí de 4 jogos sem vencer, então se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro e depois, claro, também a Copa do Brasil, os 2 jogos ida e volta contra o Palmeiras. Bom, nós estamos aqui na sala de coletiva porque daqui a pouquinho iniciará uma coletiva de imprensa com o preparador físico, o Celso Rezende, e também com o Heverson Pimentel, coordenador de performance do Corinthians. Então teremos a oportunidade aí para falar sobre os atletas, condicionamento físico, sobre a sequência de lesões, né, nos últimos jogos. O Corinthians que vinha há um tempo aí sem ter atletas lesionados. Então conversar um pouco sobre isso e toda a preparação para essa retomada importante para a sequência no Brasileirão. A gente já está aqui aguardando, daqui a pouquinho deve começar. Eles só estão terminando o treino lá com os outros atletas. O Memphis Depay está no treino também, participou de toda essa dinâmica, de todas as atividades. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao longo da programação da ESPN também para falar sobre essa entrevista coletiva e atualizar aí o Corinthians, que está contando os dias para retornar aos gramados, Mari. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês que o Coronado queria 50% do restante do contrato para rescindir com o Corinthians? Lembra? Sabe o que eu apurei hoje, em conversas por telefone, que eu falei que eu fiquei aqui até atrás aí para começar? Sabe como começou a negociação? O Coronado queria 100% do contrato. Parabéns, Osmar Stabile, todos que negociaram lá no Corinthians, tá? Sabe por quê? E eu não tô aqui falando que o Osmar Stabile é maravilhoso, é bom, porque ele sabe que se ele entrar por um caminho torto, Samir Carvalho estará aqui como um cão de guarda da Fiel. Ele sabe, não preciso nem dizer, ele sabe, tá? Porque eu sou assim, fez errado eu vou criticar, não quer me atender, não ligo mais, eu sou assim, fui com todos os presidentes, todos, Duílio, por exemplo, no segundo mês, subiu pra cabeça, não quis me atender, pum, nunca mais liguei pra ele, pau na máquina, quando começou a errar, sem dó e sem dor. O seu Osmar Stabile poderia ter aceito, como o seu Augusto aceitou, seu Duílio aceitou. Lembra do Duílio com o Roger Guedes? Vocês lembram disso? Ah, sabe, tá defendendo o Stabile, porque assim, ou, se eu critico é que eu só critico, se eu elogio não pode elogiar. Até para não falar que eu só critico, eu vou elogiar. Por quê? Porque o Coronado iniciou a negociação pedindo 100% do contrato. E depois pediu 50%. Ó, ele vai fazer por 50%, vamos fechar. Não levou nada. Será que não pode ter... É o que eu falo para vocês. Será que não pode ter alguém com uma mínima decência para negociar nesse clube? Não é tão difícil negociar. Lembra que eu falo pra vocês? Ah, o clube de tal que é o Bidon. Vai, vamos supor, o Sporting de Portugal que é o Bidon. Beleza, vocês querem o Bidon? Eu já tenho na cabeça que ele vale 15 milhões de euros. Aí o que eu faço? Eu chego pro Sport e falo, ele custa 20. Aí o Sport fala, não, 20 a gente não pode pagar. Então vamos fazer o seguinte, me dá 15 e o Biel. Será que não tem uma pessoa pra... Olha que simples. Vocês querem que eu assuma essa parada aí? Olha que simples. Então o que o Osmar Stabile fez foi o simples que não se fazia. Porque quando o Coronado pediu, se fosse o Duílio, ai, Coronadinho, eu amo o jogador, eles são todos meus amigos, claro, você quer 100% do contrato, tô, filhinho. Se fosse o Augusto Melo, será que não pode um cara para negociar e falar, não vamos pagar isso. Não vamos pagar. Entendeu? Tá? Então, velho, é isso. O Coronado rescindiu
sem nada, por quê? Porque ele também estava na mão do Corinthians, o Corinthians estava na mão dele e ele na mão do Corinthians. A questão é, sabedoria na hora. Ele estava na mão do Corinthians e o Corinthians na mão dele, porque o Corinthians, se ele bate o pé, ele fica até o final para receber esse contrato sem jogar. E o contrato era até fevereiro. Só que o Corinthians também sabia que ele tinha proposta. E sabia que se ele entrasse em campo, quando voltasse o futebol, aqui no Brasil, né? Que pra mim acabou o futebol. Agora, pra quem tá aí assanhada com o mundialito, eu não tô, né? Enfim, quando voltasse o futebol, se ele entrasse em campo mais uma vez, fechou as portas do futebol brasileiro, porque ele tem proposta do futebol brasileiro também. Ele tem proposta da Arábia. Então, prende o cara, já era. Meu irmão, é o jogo, vamos jogar o jogo. Então eu tenho que sabe, pra coach do soldado. Então eu tenho que dizer pra vocês, né, elogiar a negociação que o Corinthians fez em relação a Igor Coronado. Entendeu? A Igor Coronado. Tá? A Igor Coronado. Rescindiu e não levou nada. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A bola. Tem empresário que entra em contato com o Corinthians e não consegue. Não consegue. O que eu tô falando aqui, eu tenho provas, hein? Tá aqui, registrado. Não consegue. Não consegue. Não sei agora como é que vai ficar. Com mudança de diretoria pra cá, pra lá. Não consegue. Não consegue. Por favor, ninguém me atende, ninguém me atende, ninguém me atende. Os caras vão no Dorival, aí o Dorival é técnico, ele não tem culpa, ele fala, vai no Fabinho, tal, não sei o quê. Os caras não conseguem chegar a oferecer um jogador que é top. Top, e que o cara fala, Samir, olha que ótimo negócio que eu tenho pra oferecer. Aí sabe o que o cara tem que fazer? Ele fala assim, Samir, vou ter que apelar. Não vou citar o nome do outro empresário. Ele tem que ir no outro empresário que leva o jogador pro Corinthians. E aí os caras têm que rachar a comissão. Ninguém conta isso pra vocês. O canal Café do Setorista conta. Ninguém conta isso pra vocês. Ninguém. Você já viu algum repórter, algum influenciador falar pra você, jogar limpo com você, igual eu tô jogando aqui? Você já viu? Vamos falar a verdade. Você já viu alguém te contar isso? Um bastidor desse? Eu te conto. Até porque não tem mal nenhum falar isso. É verdade. E tenho provas aqui. Entendeu? Aí o cara tem que procurar um empresário, aí consegue. O empresário chega lá, vamos negociar. Se der certo, vai ter que rachar a comissão. Aí é problema deles rachar a comissão. Eu só tô querendo dizer por que a gente fica tão amarrado muitas vezes no mercado da bola. Por que muitas vezes nós... Corinthians quer um jogador, aí fulano quer, já era, perdemos. Os caras já chegaram lá na frente, já fizeram proposta, já levaram, acabou. Entendeu? Meu amigo. Vocês entenderam como é que é? Tá? Em relação ao Biel. Existe uma conversa com o Corinthians que essa negociação está ainda com o departamento de futebol, que é Fabinho Soldado, não chegou ainda à alta cúpula do Corinthians. Não chegou. Tá? O que tem acontecido? Osmar Stabile e companhia, eles têm pedido para levar eles, como eles estão com vários BOs para resolver, de biometria, até salário atrasado daquele camarote que não se pagam, um monte de BO. Então o que eles têm feito? Têm confiado o trabalho do Fabinho Soldado, porque não tem jeito, se você colocou o executivo lá, você tem que confiar. E eles têm falado o seguinte, quando avançar bem, passa pra gente. E aí nós vamos fazer as contas. Tá? Vamos fazer as contas. Agora, hoje uma pessoa não me confirmou que o Corinthians quer comprar por 7 milhões de euros o Biel. Eu vou jogar limpo com vocês, gente. Se o Corinthians pagar... Olha só, eu, Samir Carvalho, que outro dia briguei com um cafezeiro aqui, falei, vocês também não sabem o que querem, vocês não querem nada, vocês são, né? Porque vocês são loucos, né? Eu sou o único normal aqui entre a gente. Eu briguei com um cafezeiro aqui porque vocês não queriam o Biel. Briguei, por quê? Eu falei, cara, Biel ou nada? Biel ou nada? Lembra? Isso até viralizou. Biel ou nada? Biel, velho. Melhor o Biel do que nada. Só que era a proposta que eu tinha apurado, que era uma proposta de empréstimo. Lembra que eu trouxe essa informação? Eu que trouxe essa informação. Eu conheci essa proposta por empréstimo ao Sport para contratar o Biel. Legal. Agora, eu tenho uma linha de raciocínio e de entendimento de bola. Se o Corinthians quiser pagar 7 milhões de euros pelo Biel, cara, isso é loucura. Desculpa. 7 milhões de euros é loucura. A alta cúpula da diretoria do Corinthians disse que não chegou nada ainda para eles lá. Agora, se o Fabinho tá amarrando uma situação de 7 milhões de euros pelo Biel, eu não sei se o Fabinho faria isso, eu acho que não. Né? Cara, enfim, resumindo, se o Corinthians fizer isso, tá? Isso é loucura. O Biel não vale 7 e não vale 5. Não vale. Não vale. É um risco muito grande. Ele não deu certo no Grêmio.
Mas qual clube que ele jogou no futebol brasileiro? No Bahia, eu me recordo muito bem, ele não era nem titular absoluto do Bahia, hein? E agora eu não tô queimando, eu não sou louco. É que eu tenho, assim, vamos seguir uma linha. Biel, pra mim, por empréstimo, ótima tentativa. Não chega a ser boa, chega a ser ótima a tentativa do Biel. Joga pelos lados, tanto direito como esquerda, que o Corinthians precisa. Biel por 7 milhões de euros, isso é loucura. 5 milhões de euros, isso é loucura. Tá? No Bahia ele foi bem, isso, Tiringa, mas não foi um titular absoluto. Tá? Empréstimo com opção de compra por metas, show, quem escreveu aí, né, o Marcelo SS. Agora, 7 milhões é doideira, entendeu? 7 milhões de euros é loucura. Pode ser mais dinheiro rasgado fora. Cara, se o Corinthians fizer isso, vai ser a minha primeira crítica a essa diretoria forte. Minha primeira crítica forte a essa diretoria. Porque você vai pegar o adiantamento da Nike, que a Nike vai pagar o Corinthians em agosto 50 milhões de reais. Quanto que é 7 milhões de euros? Faz a conta aí, economistas de plantão. Cadê os economistas? Aqueles que estão na Bolsa, Tesouro Nacional, CDB, cadê o primo rico, o primo pobre, o primo mais ou menos, o primo quebrado? Cadê os caras que estão aí? Cadê? Hein? Quanto que é? 7 milhões de euros. Pô, tu vai gastar todo o dinheiro da Nike no Biel? 44 milhões. Entendeu? 44 milhões. Né? Você vai gastar 44 milhões. Toda a grana, praticamente. Né? Aí você paga o Memphis, que você tá devendo, compra o Biel, acabou o dinheiro. Não, é loucura. É loucura. Repito. O Corinthians tem que saber trabalhar o mercado da bola. Saber trabalhar o mercado da bola. Com sabedoria, conhecimento. Sabe? A quem acompanha o início do canal, tirava um sarro de mim porque eu ficava sugerindo o Marlon Freitas. Eu falei, gente, o cara tá no Atlético Goianiense há 2 anos, ninguém comprou. O cara é bom. Aí eu falava, gente, agora é o último ano dele de contrato. Fecha com ele, você só vai pagar luvas e salário. E é pouco, o cara é bom. Os caras ficavam tirando sarro. Samir é o empresário do Marlon Freitas. Moisés do Fortaleza, eu falei, gente, o cara tá no time mexicano, 300 mil por mês, os mexicanos querem emprestar o cara, não custa. Cara, dá pra você montar um time gastando esses 50 milhões e comprando bastante coisa. Que depois ainda você pode até revender. Agora, você pegar essa grana toda e jogar no Biel, aí você não vai pro céu. Entendeu? Aí você não vai pro céu. Sabe? E o Lucas dos Anjos lembra bem que eu trouxe essa informação. O Alessandro disse que não precisava do Marlon Freitas, que o Corinthians estava bem servido na posição. Sabe por que ele falou isso? Porque estava assanhado. Ai, eu tenho do Queiroz uma revelação maravilhosa. Alessandro, outro dia eu vi um vídeo seu no Instagram. Sabe quando você tá passando assim? De vez em quando eu faço isso. Aí apareceu, fala gente, aqui é o capitão. Eu falei, capitão do quê? Desliguei. Eu não consigo ouvir mais esse cara. Esse cara queimou pra mim a história dele no clube. Ele, Chicão, companhia, esquece, meu amigo. Ex-jogadores de futebol que me assistem. Eu sei que eles me assistem. Pense 3 vezes, 10 vezes antes de querer trabalhar no Corinthians. Porque vocês têm uma história bonita como atleta. Tá? Alguns nem têm, né? Então pense bem o cargo que vocês vão assumir, porque vocês podem se queimar. Tá? Aí o seu Alessandro não queria, porque tinha Duqueiroz, Rony, Cantígio, Ramiro, Xavier. Parabéns. Parabéns. Entendeu? Thiago Mendes, olha só, vamos lá. Eu não vou ser radical. Acho que todo radicalismo é perigoso. Eu fui radical no início da minha conversão. Os caras estavam lá queimando não vou andar mais com vocês. Não vou, porque se eu andasse eu ia cair. Entendeu? Mas assim, nada em demasia é bom. Nada em demasia é bom. Tá? O Thiago Mendes eu não acho maravilhoso. O cara tá no futebol árabe, que você já sabe que, né, o cara pode voltar, né, daquele jeito coronado de ser, daquele jeito coejar de ser, daquele jeito de tantos que voltam de lá de ser. Então é o seguinte, se for barato e não custar nada, porque o contrato dele vence agora, no meio do ano, agora esse mês.
esse mês de julho. Então, esse é de graça. Pô, se for por um bom salário e luvas também honestas, beleza, eu aceito trazer. Só que agora tem um monte de clube que já quer o cara, e tem uns clubes aí que são sem noção. Porque a maioria, guarde isso, a maioria dos executivos de futebol no Brasil entendem de bola igual eu entendo de corte e costura. Eles só vão pelo nome. Por isso que eles querem sempre os mesmos, as mesmas tranqueiras. Todos querem as mesmas tranqueiras. Porque eles não entendem de bola. Eles entendem de nome. Pô, esse cara aí, só que faz 10 anos que o cara jogou uma bolinha assim. Ele nunca foi nem fera no São Paulo. Eu não sei por que essa tara por esse cara toda a janela. Então, assim, só se fosse um salário, Thiago Mendes, um cara, não vai vir. Se eu sou executivo, não vem. Por quê? Eu ofereceria para esse cara 500 mil no máximo. Thiago Mendes. 500 mil, só. Então, esse fiel finalizando aí também com as informações do Samir Carvalho. Cara, o Thiago Mendes, cara, fraquíssimo, na moral, fraquíssimo. Acho que 500 mil ali é muito caro ainda, pagar um salário de 500 mil pra um cara desse. A gente normalizou que salário de 500 mil por mês é um salário baixo para jogador, né? É brincadeira, cara. Um cara desse é uns 200 mil no máximo. Olha lá, e tá caro ainda. Com relação a esse Biel, cara, não é que eu não conheço muito, mas como eu não acompanho muito o Bahia, mas eu lembro que, cara, a gente tomou aquele 5-0 dentro de casa contra o Bahia. Ele, aquele Cauli, destruíram o Corinthians, mas esse Biel aí acabou com a gente. Ele chegou a fazer um golaço contra a gente, então não vale os 7 milhões de euros, muito caro, muita grana. Eu, se fosse que a gente tentava. Os caras não querem emprestar, né? Acabaram de comprar ele no início do ano, em janeiro, por 7 milhões de euros, então eles querem recuperar o investimento que foi feito. Mas lá uns 4 milhões ali de euros. Tenta comprar uma porcentagem do passe dele, não 100%. Creio que 7 milhões de euros seria 100% do passe. Compra ali uns 5%, uns 5%, não, uns 4 milhões de euros ali, uns 50%, 30%. Então, tem que ver muito bem, porque é muito dinheiro para você rasgar um jogador só, hein? E 50 milhões de reais não dá pra fazer muita coisa, não. Contratar jogador. Você gasta aí uma bala nesse cara, aí tem que pagar o mês, acabou o dinheiro. Dá contratar como? Então, complicado. Comenta o que você achou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito pra você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo aqui todos os dias. Claro, tem dias nesse período aí de Mundial, tá meio escasso de vídeo, mas se inscreve no canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.